vamos entrar na produtividade que é um investimento. E essa frase para mim faz muito sentido. O tempo deve ser investido para ter mais tempo no futuro. Nós vamos passar por várias ferramentas aqui. Então, toda vez que eu invisto no meu tempo, eu estou ganhando mais tempo no futuro. Quanto melhor eu aproveito o meu tempo hoje, quanto mais estratégico eu for, quanto mais produtivo eu for, eu consigo ter mais tempo no futuro. Porque eu faço bem feito, não fico tendo retrabalho. Por exemplo, eu faço de uma única vez. Então, lembre-se dessa frase. Essa frase vai nortear agora as ferramentas que eu queria passar para vocês. Que as ferramentas são bem interessantes. Primeiro, 24 horas para todo mundo. Ninguém nasceu diferenciado que tem uma quantidade de horas maior durante o dia que as outras pessoas. Isso não muda, é a regra do jogo, é ali que a gente vive 24 horas. Ninguém consegue sobreviver só absorvendo coisas. Já existia no passado aquela pessoa que cuidava tudo embaixo do braço para não passar nada para ninguém, mas isso é inviável. Com o aumento das demandas, aumento das possibilidades, é impossível eu colocar tudo sob o meu controle. Eu preciso ter algumas técnicas. E alguma dessas técnicas que a gente gosta é o primeiro, informação. Quanto mais informação você tiver, mais você consegue gerar estratégias produtivas para a sua empresa. E aí eu falo um pouco do Pareto, princípio de Pareto, 80-20. 80% dos efeitos são gerados por 20% das causas. Ou 20% do meu esforço de venda gera 80% da minha receita. Ou 80% dos meus problemas são gerados por 20% das minhas transações. Entenda isso. Por que é importante? Porque você vai priorizar. 24 horas, todos nós temos as mesmas 24 horas. Como é que eu uso da melhor maneira possível? Quando eu consigo priorizar. Então, priorizar é ser produtivo. Então, analisar os seus dados. Quanto mais informações eu tenho, mais eu consigo avaliar e mais consigo priorizar. Concordam que, de fato, a gente vai deixar de lado algumas coisas? A gente não consegue fazer tudo. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, que falte o que menos impacta para você. Se a sua empresa, 80% das suas receitas são geradas por 20% dos seus clientes, qual é o teu foco maior? Eu vou fazer uma analogia para marketing digital. Eu tenho um público, vamos supor, o meu público é jovens solteiros de 25 a 35 anos. Esse é meu público. E eu tenho meu Facebook lá com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Aí eu vou investir um dinheiro para fazer um marketing para o meu curso. Que o meu público, analisando os meus clientes, eles estão em 25 e 35 anos. Solteiros. E aí eu mando para todo mundo. Pego desde criança até idoso, todos. Eu estou gastando dinheiro, colocando esforço onde eu não vou ter retorno. A diferença é, eu sei disso, eu vou investir nesse público, nesse perfil, que a gente chama de persona. Então, eu sei qual é a minha persona, eu vou atrás disso. É isso que a gente funciona, é isso que a gente quer dizer, o que eu gostaria de dizer como questão de você analisar seus dados para definir as suas prioridades, usando o princípio de Pareto, que é um deles. Além do princípio de Pareto, tem o To-Do List. To-Do List, o que é? É uma relação de atividades. Que eu posso colocar lá as atividades que eu faço, geralmente são atividades diárias. Eu já vi várias pessoas que são produtivas, pessoas de sucesso, que eles definem um dia lá. Domingo à noite eu preparo a lista de atividades que eu tenho para fazer durante a semana. As minhas prioridades. Eles trabalham nisso e eles tentam cumprir isso. Então, esse é o target da semana dele. Quando eu entrei para trabalhar, eu era analista júnior, eu trabalhava na área de tecnologia da informação. E eu caí na besteira de querer anotar todas as atividades que eu tinha para fazer. Eu levei um caderno universitário e comecei a anotar, uma a uma. Todas, sem classificação nenhuma. Zero classificação. Ao passar dos dias, eu via que o que saía de resultado era inferior ao que entrava de pendência.
E essa lista só ia crescendo. Chega uma hora que eu fiquei desesperado, não consigo. Ou eu sou muito incompetente, ou tem alguma coisa que eu não estou fazendo direito. E o que eu não estava fazendo direito era entender o que era prioritário e o que não era. Porque se você deixar, as atividades aparecem. E cada vez mais você tem atividades para fazer, e mais, e mais, e mais, você vai só incorporando. Então, o to-do list, ele é realizadas diariamente, priorizadas, baseadas nas suas metas. Quais são as suas metas? Faz sentido para as suas metas? Coloque. Não faz? Não coloque. Sobrar tempo, faça. Ponto. Mas ela é uma classificação inferior em prioridade do que as que estão direcionadas com as suas metas. Uma única lista, não tenha várias listas. Né? Uma lista do Marcelo Colleoni social, outra do profissional, outra do voluntário e assim por diante. Não, é uma lista só, para tudo. O que é importante para você? Mantenha a lista alinhada com o seu planejamento. Qual é o seu planejamento? Que está alinhado com as suas metas. Tenha sempre com você. E uma coisa que eu gosto é não seja prescritivo. Falar o fato de, eu quero ir em tal lugar comer tal coisa. Quando você vai ou não consegue ir nesse tal lugar, nesse lugar que você definiu, ou não tem o prato que você quer, você se frustra. Então, ser prescritivo é você ser direto. Falar, eu preciso comprar uma camisa laranja. E aí não tem laranja. E aí você acaba, eu preciso comprar uma camisa. Eu preciso atender uma necessidade, é uma camisa de esporte? É uma camisa. Se tiver laranja, é ótimo, eu gosto da laranja, mas eu preciso comprar uma camisa. Então, ser prescritivo em to-do list não funciona. E não inclua muitos itens, não faça a besteira que eu fiz quando entrei na área de tecnologia da informação, que eu fui tentar ser o mais produtivo possível e fui o mais improdutivo que vocês imaginam. Então, eu posso colocar isso para minha equipe? Posso. Eu posso colocar o 80-20 para minha equipe? Posso. Eu posso fomentar a regra de Pareto para minha equipe? Posso. Tanto para vocês, todas as dicas são para vocês, líderes ou colaboradores, e para suas respectivas equipes, independente. Tudo list pode ser lá? Pode. Visual, todo mundo sabe. A única coisa é que não pode estar no bolso de ninguém, né? Ela tem que ser transparente para todo mundo, tem que ser visível para todo mundo. Além do to-do list, temos essa que eu particularmente uso, adoro, funciona muito bem. Matriz de prioridade. Eu sou muito visual, eu gosto de ver as coisas. Eu me recordo das coisas que eu consigo ver. Então isso me mantém conectado com o que eu preciso fazer. E a matriz de prioridade, ela mede processos urgentes em relação à sua importância. Então, falando dos 4 quadrantes, o primeiro vermelho o mais importante, é a crise. Aquilo eu preciso fazer, porque aquilo é um problema, aquilo é alta urgência e alta importância. Então, ele é tão importante e urgente que eu preciso fazer agora. O segundo é um planejamento. Ele é importante, muito importante, mas ele ainda não é urgente. Se eu não fizer ali, ele vira urgente. Porque a urgência, em relação ao tempo, ela acaba sendo maior. Então, esse é o ideal. Esse é o que eu procuro trabalhar. Consigo ficar ali? Não. Muita coisa acontece. Problemas para você resolver que você não... Problemas acontecem e surgem do nada, né? A gente sabe que vira e mexe tem um problema com o cliente, tem um problema em algum lugar que você tem que resolver. E aí ele se torna urgente, ele afeta as suas prioridades. Então o planejamento é o lugar ideal para a gente ficar, para a gente planejar as coisas, a gente tem mais tempo para trabalhar e ele ainda não é urgente. Se eu concluir ali, beleza. O terceiro é o processo que eu chamo de delegação de atividades. Tudo que está ali eu delego para alguém, porque ele é urgente, muito urgente, mas não é importante. Então eu uso desse artifício para desenvolver pessoas. Por quê? Porque ao desenvolver pessoas, a gente vai falar sobre delegação logo na sequência, você consegue gerar motivação e liberar espaço para você adquirir novas competências. Então, o terceiro é delegação. Tudo que está ali, quando eu coloco as minhas ações que eu tenho na minha lista, o que eu faço, eu coloco um monte de post-it colorido, vou preenchendo e aí vou colando cada um nos seus quadrantes em função da minha
percepção de prioridade. 1 a 4. O que cai no 4, eu elimino. Eu não coloco. O meu aqui no meu escritório tem um quadro desse. Se vocês virem alguns vídeos anteriores, vocês vão ver que tem um quadro lá no fundo cheio de post-it colorido. É isso. Essa é a matriz de prioridade. Isso para mim funciona demais. A única coisa que eu agreguei, que para mim faz sentido, são itens concluídos e cores para identificação. O que é isso? Toda vez que eu concluo um item, seja em qual quadrante estiver, eu vou lá e coloco do lado como concluído. Por quê? Para que eu possa ver o quanto já foi feito. Porque senão fica só uma ferramenta maçante. Olha, falta isso, falta isso, falta isso. Mas a hora que você vê e se motiva, olha, eu já fiz um monte de coisa. Que legal. E aí eu coloco por cor. Então aqui eu tenho 6 cores. Então, uma é da família, o outro é do esporte e saúde, que eu gosto, corro, ando de bicicleta. O outro é da empresa, da minha empresa F2A2. O outro é de empreendedorismo, eu gosto muito de startup. O outro é de voluntário e eu tenho uma loja, uma franquia com a minha esposa. Então eu tenho esses 6 post-its de cada cor. Visualmente eu sei quantas cores estão lá de cada um deles e o que falta para cada um deles. E toda vez que eu concluo um, eu vou lá e coloco. Então eu tenho a lista da cor azul, um monte de itens colocados embaixo que já foram concluídos. E aqueles que estão pendentes estão nos 4 quadrantes. Na verdade, nos 2 quadrantes de cima. Porque os de baixo eu já deleguei. Muitos para minha esposa, muitos para até cliente, parceiros e assim por diante. Tudo bem? Claro, eu respondo no final as perguntas se tiverem dúvidas. Essa ferramenta eu gosto demais. Ela é simples, rápida. Única coisa, qualquer ferramenta que você for usar. Disciplina. Se você não tiver disciplina para atualizar, vai ser mais uma ferramenta. Ou se você assistiu a aula passada, vai ser um papel na parede. E um papel na parede é só um papel na parede. Ele tem que representar algo para você e tem que ter um fluxo contínuo. E aí, falando em delegação, aí está 7 dicas para delegar. Delegação é um dos maiores problemas de liderança das pessoas. Porque ou elas não confiam nas pessoas, ou elas acham que vão perder o poder, ou acham que se ela passar alguma coisa, a pessoa não vai fazer direito. E às vezes ela delega, mas não delega completamente. E aí eu trouxe 7 dicas para vocês. Primeira, explica por que a atividade é importante. Nós fazemos as coisas quando realmente sabemos do que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Então, explique por que a atividade é importante. Segundo, descreva o que é necessário em termos de resultado. O que você espera como resultado? Resultado e não como fazer. Muita gente delega as atividades. Olha, você tem que fazer isso, depois isso, depois... Não é isso que eu estou falando. Delegue o porquê das coisas e faça a pessoa atingir aquele resultado. Se ela vai usar uma planilha Excel, se ela vai usar um papel, se ela não vai usar nada, vai usar só a cabeça, não importa. Você precisa do resultado. Ela tem que entender que é a importância da atividade para aquele resultado. Segunda dica. Terceira dica, dê autoridade para realizar a atividade. Ela vai decidir do jeito que ela vai fazer. A autoridade é dela. Não queira impor a sua maneira de fazer. Porque primeiro você desmotiva a pessoa. Segunda, a pessoa fala, pô, mas por que eu faço desse jeito? Né? E ela vai fazer só por fazer. Aí pergunta para ela, por que você faz isso? Eu não sei, mandaram eu fazer assim. É assim que acontece na maioria dos casos. Ou ninguém nunca ouviu falar isso no meio profissional. Ah, por que você faz isso? Não sei, mandaram eu fazer assim, estou fazendo. E não é esse o objetivo. Delegar é fazer com que a pessoa assimile e realmente tenha autoridade sobre a atividade. Quarta dica, indique quando é preciso ser finalizada. Indique a sua prioridade, a sua necessidade. Então, você já falou da importância, falou de resultado, deu autoridade, quando? Essa é uma questão de responsabilidade também. Quinta, capture o entendimento. O que é capturar o entendimento? Não é perguntar, você entendeu? A pessoa fala, entendi. Quantas vezes, reflitam vocês, quantas vezes vocês estavam conversando com alguém e a pessoa começou a falar, você já começou a pensar uma coisa, de repente, a hora que você começou a entender um pouco mais, você viu que era outra totalmente diferente. Isso acontece direto.
Então, quando você falar, você entendeu? Você está jogando, você está se livrando do problema. Ah, ela entendeu. Então, se ela fizer errado, ela falou que entendeu. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa realmente entenda. Porque senão você vai ter outro trabalho lá no futuro, de voltar a explicar tudo de novo. E isso não é produtivo. Muito pelo contrário, é péssimo. Então, captura e entendimento, eu gosto muito de usar como dica. Ó, resume para mim em 25 palavras o que você entendeu. O que você entendeu nas suas palavras, resumida, 25 palavras, para que ela seja objetiva. Lógico, 25 é um número, você não vai contar quantas palavras ela está falando, mas para ela poder ser sucinta o suficiente para você perceber se o que você falou corresponde com o que ela entendeu. Aí sim você garante e captura o entendimento da pessoa. Sexta dica, verifique o progresso da atividade. Principalmente nas novas delegações, quando você delega alguma coisa nova, marque pontos de reavaliação para ver o progresso da atividade. Isso te ajuda a sanar dúvidas de compreensão e ver se realmente aquele fluxo ele é suficiente para atingir o objetivo que você precisa. Mas se você faz isso uma, duas vezes, depois o processo sai natural. Mas é importante você delegar e não delargar, né? Toca, o filho é seu, se vira. Delegar é você realmente acompanhar com a pessoa para ver se de fato ela entendeu, se está fluindo, se o processo está ficando redondinho. E aí você faz os seus ajustes. E, por último, transfira a responsabilidade. Não adianta delegar e manter a responsabilidade com você. Você vai ficar maluco. Porque você vai ficar preocupado em fazer aquilo, sendo que a responsabilidade está com você e não com a pessoa. Delegue a responsabilidade. Sempre. Fazer as pessoas entenderem que aquilo é importante. Então, essas são 7 dicas para delegação. Por que delegação é importante? Vamos fixar isso. A delegação, quando eu delego alguma coisa para alguém, eu estou abrindo espaço para eu me capacitar, para capacitar ou para obter mais informações, mais responsabilidades. Então, eu estou abrindo espaço para que eu possa realmente, de fato, trazer novas. Então, eu estou tirando e colocando no pote, como se estivesse tirando uma bolinha e colocando outra, tá certo? Então, isso flui ao longo da tua estrutura. Imagine que quando você delega para uma pessoa abaixo de você, ela pega aquela atividade nova, é um desafio para ela porque é novo para ela. Então você motiva a pessoa a aprender e ela automaticamente faz o quê? Pega alguma atividade que ela já domina muito e delega para a próxima, que está abaixo. Então você faz tudo isso na escala até o primeiro nível. Então, em espiral, você consegue formar novos backups naturais de processos e motivar toda a equipe. E deixar todo mundo equilibrado em atividades. Porque um dos problemas mais sérios das pessoas saírem das empresas é excesso de tarefas. Porque a pessoa só recebe e não passa. E aí ela começa a inchar até morrer. Igual um baiacu, né? Então, imagine isso. 7 dicas para você fazer a sua delegação. Uma ferramenta que eu acho fantástica, simples, fácil e eficiente. Kanban. Kanban, para quem não conhece, né, tá aí o descritivo, é um termo da origem japonesa e significa literalmente cartão ou sinalização. Nada mais é que você usar visualmente e monitorar as atividades que você delegou. Você quer monitorar? Coloque lá um Kanbanzinho a fazer, fazendo e feito. Por pessoa, por atividade, não importa qual você vai colocar. Mas visualmente você consegue ver, você e sua equipe conseguem entender onde precisa atuação, onde não precisa. Porque se você não tiver isso, você vai querer investigar com todo mundo. Você vai querer perguntar para todo mundo como é que estão? Como é que estão as coisas aí? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu tinha um chefe na empresa que eu trabalhei, ele perguntava, e aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Era um processo de fechamento do mês, ele ficava o tempo inteiro. A gente até deu um martelinho para ele de carnaval, para ele bater assim, ó, né? Ele chegava batendo para saber como é que estava. Então, se tivesse um processo visual, fica tranquilo. Ele fica lá olhando, ele sabe o momento que ele precisa atuar, e as pessoas sabem
quando elas estão com algum problema para pedir ajuda. Então, tanto de um lado quanto do outro, melhora a sua produtividade, porque você faz esse processo de forma diferente. Tudo bem? Então, Kanban, fácil, fácil, fácil demais. Muito tranquilo. Aproveitem, usem. É uma ferramenta simples demais, mas ela tem uma efetividade enorme, muito grande. Vale a pena o pequeno, ou o mínimo, ou quase o nulo investimento para você fazer algo e mostrar a produtividade para as pessoas. Para você ser um líder mais produtivo e também para a sua equipe ser mais produtiva, porque as pessoas vão olhar e perceber claramente o que precisa ser feito. Uma coisa que eu não faço, eu apanho com esse cara aqui. Como é que é? Dizer não é produtivo. Quando você diz não, é produtivo para você. E eu tenho um problema sério. Eu vou te falar que esse daí, para mim, dói. Toda vez que eu volto a estudar produtividade, esse é o que mais dói. Por quê? Porque eu vou contar uma historinha. Eu chego em casa e aí eu comento alguma coisa com a minha esposa. Nossa, você viu, tem um negócio assim, assim. Ela fala, você já se envolveu, né? Ela tem certeza que eu já me envolvi. Alguém vem falar comigo sobre alguma coisa, eu já me envolvi. Já ganhou. Eu sou muito fácil, muito bonzinho, né? Mas eu aprendi a dizer não em alguns momentos. Eu consigo fazer isso melhor do que eu fazia antes. Eu acho que precisa melhorar muito, né? Eu reconheço isso. Mas o não é importante. E aí tem algumas dicas como usar o não. Primeiro, forneça a razão. Olha, eu realmente não posso fazer isso porque eu tenho essa e essas atividades. E aí, geralmente, eu gosto de falar para o cliente, quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, olha, eu tenho um cliente esperando esse resultado. Se eu fizer isso para você, eu vou atrasar o dele. Se fosse o contrário, você gostaria disso? Se sentiria bem se eu atrasasse o seu para atender uma outra pessoa, sendo que você já estava na fila? Então, é a razão. Então, entenda e comece a usar a diplomacia, que é o segundo item, para poder interagir com as pessoas. Terceira questão, não adie sua decisão. Se você não pode fazer, fala agora. Não fala que vai pensar para depois responder se você já sabe que não quer, porque só vai piorar a situação. Quanto mais passa o tempo, mais expectativa você gera na pessoa. E se você não consegue fazer, seja sincero. Olha, não posso fazer. E não preciso ser grosseiro com a pessoa. Eu posso falar de uma maneira educada. Olha, eu realmente não posso porque eu tenho essas atividades. Se eu não fizer isso, eu vou me comprometer com outras pessoas. E coloca a pessoa para ter empatia com você. Geralmente a gente tem empatia com as pessoas, né? Mas se coloca no meu lugar. Se eu fizesse isso com você, você gostaria? E por último, surgir uma troca. De repente você pode ajudar parcialmente. Esse item é importante que a gente escute as pessoas. Lembra quando você escuta para entender a compreensão? Escute, porque aí você consegue criar alternativas. Talvez você não possa fazer por completo, mas possa fazer uma parte. Então, sugira uma troca. Olha, não posso agora, mas posso semana que vem? Quantas vezes vocês já fizeram algo urgente para alguém que você mandou para essa pessoa e não obteve resposta? Ou quando a gente mandava lá atrás, um pouquinho atrás, né? Algumas pessoas ainda mandam. Quando você pega a solicitação de abertura de e-mail, quando você manda e-mail para alguém, com a informação que ele pediu, e você pede uma abertura. Algumas pessoas bloqueiam isso, mas geralmente não via essa abertura. E aí passava o seu tempo, você perguntava para essa pessoa o que tinha acontecido, ela nem lembrava. Ah, não, já foi, já resolvi de outra forma. Quer dizer, você não disse não, impactou no seu tempo, na sua produtividade, você fez, deixou alguma coisa para trás para fazer aquilo e realmente não era tão importante. Que estranho, né? Então, o não, ele é, sim, bom para se dizer. Apesar de eu não conseguir praticar 100%. Sou honesto com vocês, mas só de refletir sobre o tema para falar para vocês, que é um tema de um curso que eu tenho também, já me faz refletir toda vez que eu olho para isso aqui, eu reflito e reflito muito sobre isso. Espero melhorar a cada vez. E a última técnica
A última ferramenta é a tecnologia. A tecnologia existe para a gente ser mais produtivo. Pronto, ela nasceu para isso. Não vamos negar que antigamente eu precisava ir ao banco. Imagine se agora você não tivesse nenhuma tecnologia bancária e você tivesse que ir ao banco para sacar dinheiro, para pagar uma conta. Imagine o quanto isso ia impactar no seu tempo. Então, uma planilha Excel, imagine quanto eu consigo trabalhar de informação dentro de uma planilha Excel. Então, tecnologia, aí falar de inteligência artificial, tem várias siglas que não vou mencionar todas aqui porque são inúmeras e cada vez vai aparecer mais. Mas a tecnologia, lembre-se, a tecnologia para ser produtiva, ela vai atuar em processos rotineiros ou em processos com grande número de informação, para facilitar. Basicamente é isso. Se você quiser melhorar a sua produtividade da sua equipe, pense nisso. Muita gente fala assim, mas se eu fizer isso, as pessoas vão pensar que eu vou perder o emprego. Será? Se eu tenho um funcionário que ele colabora, ele participa, ele dá ideia, dá inovação, se eu consigo liberar o tempo dele para ele fazer mais isso, eu vou dispensar esse funcionário? Muito pelo contrário, eu vou usar mais a habilidade dele, vou tirar coisas banais da mão dele que ocupam o tempo dele, onde ele tem uma experiência muito maior. Então, produtividade com tecnologia, foquem, percebam essa importância. Ela, de fato, ela faz a diferença. Só que eu não olho a tecnologia como algo ruim, muito pelo contrário. Se a gente valoriza que as pessoas certas e quanto mais capital intelectual eu somar ao meu melhor, quanto mais eu liberar espaço do capital intelectual da minha equipe para me ajudar, melhor. Mais eu vou conseguir evoluir, mais esse processo fica mais redondinho e novas possibilidades, oportunidades, criatividade vão surgir. No mais, muito obrigado. Nos vemos na quinta-feira que vem, às 19 horas. Grande abraço a todos e boa noite.